Fala pessoal, muito boa tarde, tudo ótimo, sejam muito bem-vindos a mais um encontro onde a gente vai continuar nossa conversa dentro do livro O Poder do Subconsciente. Hoje, capítulo 6 do livro. Capítulo 6 que tem o título... Técnicas práticas de cura mental. Gente, esse capítulo é muito bacana. Só, se você está chegando aqui a primeira vez não sabe, estou conversando com você aqui no YouTube, com você aqui no Instagram, tá? Então, por isso que vez por outra eu vou olhar para cá, vez por outra eu vou olhar para cá. Eu fico mais direcionado para cá porque aqui eu posso compartilhar a tela e tal, é mais prático, beleza? Mas esse capítulo, se você está acompanhando aqui essa série, esse capítulo, ele é um capítulo, assim, um dos mais importantes, porque ele vai mostrar técnicas práticas, né? Até agora, aqui o capítulo 5, que a gente conversou ontem, assim, mostra, vamos dizer assim, qual que é o poder do subconsciente, mostra vários exemplos, né? Agora, quais são efetivamente as técnicas que você pode usar para ter resultados efetivos com o que é ensinado aqui no livro? Então, esse capítulo tem várias técnicas, várias. E é importante mostrar essas várias, porque tem muita, hoje em dia, né, são muitas pessoas falando sobre esse assunto e tal, e cada pessoa usa uma técnica. Às vezes a gente acha assim, a técnica de fulano funciona, essa aqui não funciona, essa funciona, essa não funciona. Existem várias técnicas que funcionam, várias, e aqui nesse capítulo a gente vai ver elas na prática, beleza? Tem uma pessoa aqui que falou que tava sem som, a Beth, mas coloca pra mim, gente. Eu acredito que tá normal aí, né? Beleza, pessoal. A Adriana falou que liga o som, então aqui tá normal no Instagram, aqui no YouTube também. Deixa eu ver aqui. Beleza, aqui no YouTube também ninguém falou nada sobre o som, então é porque está ok. Por enquanto eu vou deixar aqui um pouco aberto, mas se porventura atrapalhar, vou fechar aqui a janela, beleza? Então vamos lá. Só antes da gente começar, recado. Se você estiver no YouTube, já dá o like aí no vídeo. Quanto mais likes o vídeo tem, mais o YouTube entrega, né, essa live, se você estiver ao vivo, ou entrega um vídeo gravado para pessoas que têm interesse nesse assunto. Então, clica aí no curtir, tá? Você que está aqui no Instagram, vai aí no coração, manda para alguém, né? Se você quiser também fazer um story, marcar no story, fique à vontade, beleza? E quem não faz parte ainda do grupo do Telegram, faça parte. Não é um grupo, na verdade, é um canal no Telegram, onde você vai receber as notificações. Sempre que a gente estiver aqui ao vivo e outras novidades, eu falo primeiramente lá no canal do Telegram. Aí para você participar é aqui no YouTube, beleza? Tem aqui abaixo um link para você participar. Se você quiser participar, entra no YouTube e pega esse link no vídeo da live, beleza? Eu vou só encostar aqui um pouco. Aqui na próxima semana eu nem sei se eu vou conseguir gravar daqui, porque quem me acompanha sabe, né? Eu falei sobre isso, aqui é um escritório novo, mas a gente ia fazer toda uma reforma aqui e tal para vir, né? Só que com essa questão aí da quarentena não foi possível, né? As lojas todas fechadas, os profissionais também não estão trabalhando direitinho. Pelo que parece agora, acho que no final de semana, acho que vai ser possível a gente fazer essa mudança, então pode ser que na semana que vem eu esteja em um ambiente diferente. Beleza? Vamos começar aqui então a nossa conversa. Hoje, assim, olha, eu vou ler bastante coisa aqui para você, tá? Nos outros capítulos eu sempre fiz o máximo de resumo possível, mas aqui, como vai citar várias técnicas, né, eu quero falar sobre a técnica na íntegra, da forma que tiver aqui, beleza? Então vamos lá. A primeira parte que eu separei aqui, tem aqui a parte introdutória, mas a parte introdutória fala aquilo que, se você acompanhou, né, você está acompanhando aqui desde o início, você já sabe muito bem. Aí tem o primeiro subtítulo aqui, diz assim, olha, a técnica de transferência para impregnar o subconsciente. Então olha só, conforme demonstrado, o segredo da prece eficaz, pega aí já esse primeiro princípio aqui.
Conforme demonstrado, o segredo da prece eficaz reside em instalar na mente subconsciente o resultado desejado. Isso é o básico, você precisa ter entendido isso, né? O segredo da prece eficaz reside em instalar na mente subconsciente o resultado desejado. Ponto. Uma das maneiras mais simples de fazer isso é a denominada técnica da transferência. A técnica consiste basicamente em induzir o subconsciente a assumir como o seu pedido transmitido pela mente consciente. A transferência é feita com maior facilidade em um estado de devaneio, né? Devaneio é sonolência, tá? Sonolência, relaxamento, alguma coisa assim. Saiba que no íntimo de sua mente residem uma inteligência e um poder infinitos. Simplesmente pense com tranquilidade no resultado que quer e visualize-o tomando forma a partir desse momento. Imite a menininha que tossia muito e tinha a garganta irritada. Firme e repetidamente ela disse: está passando agora. Está passando agora. Isso é uma menininha repetiu quando ela estava com esse problema na garganta. E a tosse e a irritação passaram em 1 hora, mais ou menos. Utilize essa técnica com a mais perfeita simplicidade e ingenuidade. Então, isso aqui já é uma das coisas que eu até falei com vocês aí num dos nossos primeiros encontros, né, que é a questão da simplicidade. Né? Por que eu gosto desse livro? Pela simplicidade dele. Por realmente mostrar a forma, assim, a coisa da forma mais prática possível. Então, essa primeira técnica que falou aqui, o nome usado é técnica de transferência. Simplesmente é pensar. Simplesmente pense com tranquilidade no resultado que quer. Simplesmente pense com tranquilidade no resultado que quer. Então, e aí falou aqui, né? Que isso é melhor em estado de devaneio, ou como eu falei aqui, em estado de relaxamento. Então, tô lá, deitadão lá numa cama, tranquilo, e penso no resultado que eu quero. Penso no resultado que eu quero. Essa é uma das formas de impregnar o seu subconsciente. Primeira forma. Continuando. Tá. Tem um trecho aqui que vai anteceder a próxima técnica, mas eu vou ler uma parte dele aqui. O subtítulo é A Ciência e a Arte da Verdadeira Fé. Então tem alguns parágrafos aqui que beleza, mas olha só, vamos ver 2 parágrafos aqui interessantes sobre dentro desse subtítulo. Precisamos pedir acreditando que vamos receber. A mente move-se do pensamento para o objeto. Presta atenção, a menos que haja de início uma imagem na mente, ela nada poderá fazer, pois não haverá coisa alguma na direção da qual mover-se. A prece, que é o ato mental, deve ser aceita como imagem na mente antes que o poder subconsciente atue sobre ela e a torne realidade. Temos que alcançar um ponto de aceitação na mente, um estado de acordo inquestionável e sem reservas. Essa contemplação deve ser acompanhada por um sentimento de alegria e tranquilidade, dando como certa a concretização daquilo que desejamos. A base sólida da arte e ciência da verdadeira prece é a certeza e a confiança totais em que a ação da mente consciente obterá uma resposta clara do subconsciente, que é dotado de sabedoria ilimitada e poder infinito. Seguindo esse procedimento, suas preces serão atendidas. Então, o ponto principal que eu queria comentar com vocês, antes de passar para as próximas técnicas, é isso aqui. A menos que haja de início uma imagem na mente, ela nada poderá fazer, pois não haverá coisa alguma na direção da qual mover-se. Então, qualquer coisa, né, que você quiser conquistar usando os princípios aqui, né, relacionados ao poder subconsciente, o início de tudo é uma imagem mental. Qual vai ser a imagem daquilo que você quer se concretizando? É preciso você ter essa clareza da imagem que você quer ver. E aí, já baseado nisso, vem a próxima técnica aqui, que é a técnica da visualização. Vamos lá. A
maneira mais fácil e óbvia de formular uma ideia consciente A maneira mais fácil e óbvia de formular uma ideia consiste em visualizá-la. Vê-la nos olhos da mente com tanta clareza como se estivesse viva. Só podemos ver a olho nu o que já existe no mundo externo. De maneira semelhante, aquilo que podemos visualizar com os olhos da mente já existe nos reinos invisíveis dela. A imagem que formulamos na mente é a essência da coisa que temos esperança de conseguir e a prova da existência de coisas invisíveis. O que formamos na imaginação é tão real, a gente conversou sobre isso ontem. O que formamos na imaginação é tão real quanto qualquer parte de nosso corpo. Ideia e pensamento são reais e um dia aparecerão no mundo objetivo, se formos fiéis à imagem mental. Então, esse é um papo, até eu falei sobre isso, é um papo mais profundo, vamos falar assim, né? Tudo é real. Tudo que você... não é que você estou imaginando uma coisa, eu estou viajando na maionese. Não, isso é real vamos dizer assim, em um outro mundo, entre aspas, uma outra dimensão, né? Uma dimensão superior e depois, sendo real nessa dimensão superior, vai ser real aqui também. O processo de pensar forma impressões na mente. As impressões, por sua vez, manifestam-se como fatos e experiências na vida real. Aí, exemplo, arquitetos visualizam o tipo de prédio que querem, veem-no como o querem quando pronto. As imagens que formam e os processos mentais transformam-se no molde plástico do qual emergirá o edifício. A obra pode ser bela ou feia, um arranha-céu ou um barraco, mas tudo começa com uma visualização. O arquiteto projeta as imagens mentais quando as põe no papel. Finalmente, o empreiteiro e os operários reúnem os materiais necessários e o prédio começa a ser construído, representando fielmente o quadro mental pintado pelo arquiteto. Costumo usar aí como que você pode usar essa técnica da visualização na prática. Olha, aí o Joseph Murphy falando. Costumo usar sempre a técnica da visualização antes de falar para uma plateia. Silencio as engrenagens da mente para poder apresentar ao subconsciente as imagens mentais. Em seguida, imagino o auditório. Vejo as poltronas ocupadas por homens e mulheres, todos iluminados e inspirados pela presença curadora infinita existente em cada um deles. Vejo-os radiantes, felizes, livres. Tendo de início formulado a ideia na imaginação, mantenho-na tranquilamente na mente, como um quadro mental, enquanto imagino ouvir pessoas dizendo: estou curado, sinto-me maravilhosamente bem, fui transformado. Convenço-me de que a mente e o corpo de todas as pessoas presentes estão saturados de amor, completude, beleza e perfeição. Esse estado desenvolve-se até um ponto em que posso ouvir as vozes da multidão proclamando saúde e felicidade. Em seguida, libero a imagem e subo para o tablado. Em quase todas as ocasiões em que faço palestras, tendo usado a técnica, pessoas me procuram em seguida para dizer que suas preces foram atendidas, assim como ele havia visualizado. Então, técnica da visualização. Você vê aquilo que você deseja. Isso pode ser, você está vendo aqui, gente. Às vezes quando a gente fala assim de desejos, né, a gente pensa talvez só em eu quero um carro, ou uma casa, ou não sei o que, não sei o que. Enfim, ele fazia isso, pelo que ele falou, que toda vez antes de ir para o palco. Né? Então, se você for fazer uma coisa que para você é desafiador, né? Pegando esse mesmo exemplo aqui, eu vou falar em público, né? É desafiador. Se você imaginar aquilo acontecendo, a chance de ser menos desafiador é muito grande, porque a mente não diferencia imaginação da realidade. Então, se você imaginou, nesse caso aqui, né, imaginou as pessoas felizes, as pessoas falando que estava tudo bem e tal, ele já vai com um pensamento de, já deu certo. Na mente dele, já deu certo. Tá? Então, técnica da visualização. Isso pode funcionar, né, para N outros casos. Tá? Beleza. O método do cinema mental parece um pouco com essa da visualização,
ele tem algumas diferençazinhas aqui, mas vamos falar sobre essa outra técnica. Como diz o velho ditado, uma ilustração vale por 1000 palavras. É preciso salientar que o subconsciente materializará qualquer imagem mantida na mente e sustentada pela fé. Há vários anos participei de um programa de palestras que me levou a vários estados. Eu queria contar com uma base permanente na área, onde poderia prestar auxílio aos que precisassem de ajuda. As viagens levaram-me aos lugares mais variados e distantes, mas não esqueci a ideia da base permanente. Certa noite, em Spokane, no Washington, entrei no estado de relaxamento em um sofá no quarto de um hotel. Concentrei a atenção. De maneira tranquila, receptiva, imaginei que falava a uma grande plateia e dizia: estou satisfeito em estar aqui. Rezei por essa oportunidade ideal. Com os olhos da mente, vi essa plateia imaginária e senti a realidade daquilo tudo. Representei o papel de ator e tornei interessante esse filme mental. Tive certeza de que essa imagem estava sendo gravada na mente subconsciente, que, à sua própria maneira, a tornaria real. Na manhã seguinte, ao acordar, senti uma grande sensação de paz e satisfação. Dias depois, recebi um telefonema de uma organização daquela região convidando-me para assumir o cargo de diretor. Ele fala que aceitou e durante vários anos realizou ali um trabalho extremamente frutífero. Ele cita aqui também esse exemplo, né, do cinema mental na questão de dar um exemplo aqui para venda de imóveis, né? Então, olha só, se você tem uma casa ou propriedade para vender, sugiro que, inicialmente, convença-se de que o preço que pede é justo, tanto para você como para o eventual comprador. Feito isso, tranquilize a mente, relaxe o corpo, solte-se e entre em um estado sonolento, de modorra, né? Sei lá o que é isso, estado sonolento, que reduza ao mínimo todo o trabalho mental. Imagine-se em seguida recebendo o cheque da comissão. Rejubile-se com a venda feita, dê graças e vá dormir, sentindo que é verdadeiro e natural o filme que criou na mente. Então, a questão aqui do filme é praticamente a mesma coisa. Cinema mental, visualização, praticamente a mesma coisa. Em um aqui, no caso da visualização, você pode usar só imagens. Então, por exemplo, para quem usa deixa eu mostrar uma coisa aqui para o pessoal do Instagram. Ó, sobre essa questão da imagem mental, gente, só para quem está no Instagram aqui vai conseguir ver. Ó. Tá vendo? Deixa eu ver se mais de longe aqui. Aqui, como eu avisei, né? Aqui era uma casa normal, então essa aqui é uma cama, vai ser desfeita em breve. Mas só para você ver em cima dessa cama o que tem aqui. Tá vendo aí? Então, isso aqui gente, só dá para mostrar aqui no Instagram, tá, gente? Porque aqui no YouTube, se eu tirar aqui a webcam, pode dar alguma zica. Então, mas o que tem ali? Vocês vão ver em breve, né? Na hora que já tiver tudo no jeito aqui, é um quadro que vai estar aqui na parede. É uma prática de visualização. É uma nota de R$1 milhão, né? Como se fosse uma nota de R$1 milhão, é um quadro que vai ter aqui. Então, isso é uma forma de visualização. No caso aqui do cinema mental, é como se fosse um vídeo, né? É como se fosse um vídeo, você vendo mesmo uma situação acontecendo, igual ele falou aqui na questão de vender uma casa, por exemplo. Então, o que aconteceria? Qual seria a imagem ali? A imagem, no caso aqui, cheque, como eu já falei, né? Esse livro é de 1960, então algumas coisas para hoje nem faz tanto sentido. Hoje não se usa tanto cheque, ou alguns termos que se usa aqui não se usa muito hoje. Mas, eu quero vender uma casa. Qual que seria, o que seria um vídeo daquilo acontecendo? Né? O que seria? Eu entregando a chave para a pessoa mostrando, sei lá, entregando a escritura, né? Se você estiver vendendo, você entregando a escritura para alguém, por exemplo. Então, isso seria uma técnica de cinema mental. Tá? Então, a gente vai passar aqui, a gente vai falar, por exemplo, de afirmações e tal, mas o que é importante você perceber até o momento? Existem várias técnicas. Você pode conseguir usar o poder do seu subconsciente sem afirmar.
Simplesmente por pensar, por visualizar, é possível, tá? Ah, mas eu tenho dificuldade em visualizar. Aí você pode usar outras técnicas. Existem várias, você usa aí a que fizer mais sentido para você, beleza? Só uma coisa aqui. Tá. Mas por outro, tem que dar uma parada aqui para ver se está tudo bem. Continuando. Outra técnica. A técnica de Baldwin. Esse é um professor, Charles Baldwin, que foi um psicoterapeuta, psicoterapeuta brilhante e diretor de pesquisa da Nova Escola de Cura de Nancy. Ele descobriu que a melhor maneira de impressionar a mente consciente é entrar em estado de sonolência ou em estado semelhante ao de sono, no qual todo esforço é reduzido no mínimo. Nesse momento, de maneira tranquila, passiva, receptiva, por reflexão, a ideia pode ser transmitida ao subconsciente. Aí ele explicou, né? Uma maneira muito simples de conseguir isso, impregnar, né, algo no subconsciente, consiste em condensar a ideia que deverá ser o objeto da sugestão e resumi-la em uma frase curta, que possa ser facilmente gravada na memória e repeti-la constantemente, como se fosse uma canção de ninar. Gente, isso aqui é muito, muito poderoso. Muito poderoso. Há alguns anos, uma jovem viúva em Los Angeles envolveu-se em uma longa e acrimoniosa briga de família. O falecido marido lhe deixara todas as propriedades, porém os filhos e filhas dele, de um casamento anterior, entraram na justiça para contestar o testamento. O oferecimento de uma solução amigável foi recusado com desdém. Quando ela pediu ajuda, expliquei-lhe a técnica de Baldwin. Insisti em que condenasse a ideia de sua necessidade em uma frase curta, que pudesse ser facilmente gravada na memória. Olha só. Olha só. Vou ler isso aqui de novo. Insisti em que ela condensasse a ideia de sua... Eu falei, não sei se eu falei condenasse antes, né? Insisti que ela condensasse a ideia de sua necessidade em uma frase curta, que pudesse ser facilmente gravada na memória. O que eu estou lembrando? Tem um... Acho que, se não me engano, é o principal vídeo que está no canal até hoje. Se não me engano, é o mais visualizado, que eu falo, essa afirmação transformou minha vida, né? Que aí, no caso, é uma afirmação, né? Não fala, nesse livro aqui não fala sobre a formação, mas é o por que minha vida é tão perfeita. Uma pequena frase, no caso uma pequena pergunta, por que minha vida é tão perfeita? Dentro dessa pequena frase, depois você assiste esse vídeo aí se você quiser, é exatamente esse princípio aqui que é aplicado, tá? Continuando, a moça formulou a frase seguinte: tudo terminou em uma ordem divina. Tudo terminou em uma ordem divina. Para ela, as palavras significavam que a inteligência infinita, operando pelas leis que regem a mente subconsciente, produziria uma conclusão mutuamente satisfatória, com a aplicação do princípio da harmonia. Todas as noites, durante 10 noites, ela se sentava em uma poltrona, relaxava o corpo e entrava em estado de sonolência. Uma vez nesse estado, afirmava devagar, de modo tranquilo, repetidamente, cheio de sentimento: tudo terminou em uma ordem divina. E em seguida mergulhava em sono profundo, normal. Na manhã do 11º dia, acordou com uma sensação de bem-estar e a convicção de que tudo, na verdade, estava terminado, resolvido. No mesmo dia, seu advogado lhe telefonou. O advogado, da parte contrária, seus clientes, estavam querendo chegar a uma solução conciliatória. Alcançado um acordo harmonioso, seguiu-se a retirada da ação de contestação. Então, isso aqui, gente, essa forma aqui que foi mencionada é muito eficiente, especialmente quando você quer muitas coisas, sabe? Quando você, por exemplo, nossa, eu tô com problema de relacionamento com meu marido ou minha esposa, problema de dinheiro, problema no meu trabalho, problema... várias coisas, né? Escolha uma frase que, vamos dizer assim, que aquela frase seria a solução de todas essas coisas. Então, por exemplo, quando
nesse vídeo que eu falo, por que minha vida é tão perfeita? Por que minha vida... Você percebe que eu não estou falando que eu tenho dinheiro, não estou falando que eu tenho um relacionamento ótimo. Não, por que minha vida é tão perfeita? Isso engloba várias coisas. Então, essa técnica funciona muito bem, de você pegar uma frase simples e repetir consistentemente aquela frase. É uma das técnicas mais simples que existem. É uma das técnicas mais simples que existem. Tá? Continuando, agora aqui sobre a técnica do sono. Né? Você pode ver que praticamente todas as técnicas que estão mostrando, se fala alguma coisa relacionada a sono. Né? Então aqui diz, quando entramos em estado de sonolência, todo o esforço se reduz ao mínimo. A mente consciente submerge em grande parte quando caímos nesse estado. A razão disso é que o grau mais alto da manifestação do subconsciente ocorre imediatamente antes de adormecermos e pouco depois de acordarmos. Enquanto dormimos, desaparecem os pensamentos negativos que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir que sejam aceitos pelo subconsciente. Vamos supor que você quer se livrar de um hábito destrutivo. Assuma uma postura confortável, relaxe o corpo e fique imóvel. Entre em estado de sonolência e nele diga de forma tranquila, repetidamente, como se estivesse cantando uma canção de ninar: estou inteiramente livre desse hábito. A harmonia e a paz da mente reinam supremas. Repita essas frases devagar, com calma e carinho, durante 5 ou 10 minutos, à noite e pela manhã. A cada vez que repete as palavras, o valor emocional delas torna-se maior. Quando surgir a ânsia de repetir o hábito, repita para si mesmo em voz alta a mesma fórmula. Dessa maneira, você induz o subconsciente a aceitar a ideia e tal. Então, aqui, na verdade, quando fala que é a técnica do sono, o sono, ele é um momento, na verdade, ele é um momento. Né? Você, junto com o sono, você vai usar alguma técnica. Ou seja, você vai visualizar antes do sono, ou você vai afirmar antes do sono. E aqui falou antes e logo depois de acordar. Né? Então, eu sempre repito isso, esses são os dois momentos mágicos, né? Quando você vai passar por um processo de reprogramação sozinho, vamos dizer assim, né? de auto-reprogramação. Antes de dormir e logo depois de acordar são os momentos que a sua mente está mais suscetível a essas técnicas. Né? Então, na verdade, ele fala aqui técnica do sono, mas não é uma técnica efetivamente. O sono é um momento. E aí, junto do sono, você vai usar uma dessas técnicas aqui. Beleza? Outra técnica, a técnica do obrigado. Essa que eu gosto bastante, eu uso bastante também. A técnica do obrigado. Na Bíblia, Paulo recomenda que, com louvor e graças, façamos nossos pedidos. Resultados extraordinários podem ser obtidos com esse método simples de oração. O coração agradecido está sempre perto das forças criadoras do universo, fazendo com que bênçãos incontáveis fluam em sua direção, de acordo com a lei da relação recíproca, baseada na lei cósmica de ação e reação. Recentemente, uma jovem mãe contou-me sua experiência com a técnica. Disse ela: eu estava desempregada, sem dinheiro, com 3 filhos pequenos para alimentar e vestir. Não sabia a quem recorrer. Ouviu então explicar que devemos ser gratos antes mesmo de nossas preces serem atendidas. Foi como se uma luz tivesse se acendido em minha mente. Tive certeza de que precisava experimentar a técnica. Aí o que ela fazia? Todas as noites e manhãs, durante 3 semanas, a jovem repetiu as seguintes palavras: obrigada, Pai, pela minha riqueza. Obrigada, Pai, pela minha riqueza. Fazer isso de forma relaxada, tranquila, e continuou a repetir a frase até que uma sensação ou estado de gratidão lhe inundava a mente. Imaginava que estava se dirigindo ao poder e inteligência internos, infinitos, embora soubesse, claro, que não podia, literalmente, ver a inteligência criadora ou a mente infinita. Estava vendo com os olhos da mente, da percepção espiritual, dando-se conta de que seus pensamentos, seu pensamento/imagem de riqueza, era a primeira causa no que se referia a dinheiro, emprego e alimentos de qual ela necessitava. O seu pensamento/sentimento era a essência da riqueza.
não prejudicada por condições anteriores de qualquer tipo. Ao repetir "obrigada, Pai" incontáveis vezes, sua mente e seu coração foram levados ao ponto de aceitação. Quando pensamentos de carência, pobreza ou desalento lhe surgiam na mente, dizia mais uma vez "obrigada, Pai", tantas vezes quantas fossem necessárias. Sabia que, enquanto mantinha a atitude de gratidão, que recondicionaria a mente para aceitar a ideia de riqueza. E foi isso exatamente o que aconteceu. A prece dessa mãe teve uma consequência interessante. Pouco depois de ter começado a orar de maneira descrita, encontrou na rua um ex-empregador que não havia mais havia mais de 5 anos. Ele ofereceu um emprego de responsabilidade, bem remunerado, e até mesmo chegou a lhe fazer um empréstimo de curto prazo, para que ela pudesse se sustentar até o recebimento do primeiro salário. E ela me disse: eu jamais esquecerei o poder espantoso da frase "obrigada, Pai". Ela fez maravilhas por mim. Então, técnica da gratidão, técnica do obrigado. Gente, a gente conversa bastante, né, sobre isso, e eu gravei alguns vídeos logo que aconteceu essa questão que está acontecendo agora, assim, logo que isso ficou mais intenso, especialmente aqui no Brasil. Falei sobre o como que é importante manter essa atitude de gratidão, especialmente num momento como esse. Especialmente em um momento como esse. Especialmente em um momento como esse, é importante você ter atitude de gratidão. E tá aqui uma explicação do porquê. A gratidão é uma técnica de reprogramação. É uma técnica de trazer algo para a realidade. Sabe? Eu vou detalhar isso, né, num grupo de mentoria que eu tenho, né, que é o Águias. A gente tem um encontro quinta-feira agora, onde eu vou falar, o assunto que eu vou conversar com eles é exclusivamente sobre técnica, como usar a gratidão para trazer coisas à realidade. Então, uma das coisas, por exemplo, quem acompanha aqui há um tempo sabe que eu fiz um tratamento dentário, né, e reformulei completamente os meus dentes. É bem diferente do que era antes. E o que eu fiz para isso? Uma das coisas, eu agradecia. Então, no meu caso, faço áudio de reprogramação. Então, ia lá, fiz um áudio de reprogramação agradecendo por ter os dentes brancos e perfeitos. Antes de ter, então, eu já colocava o áudio, tinha várias coisas. E uma das coisas era, sou grato e muito feliz pelos dentes brancos e perfeitos que tenho. Isso é uma forma de sentir que aquela já é a realidade. Eu troquei de carro algum tempo atrás, a mesma coisa. Sou grato e muito feliz pelo carro XYZ, que é maravilhoso e tal, antes de ter. Então, técnica do obrigado funciona muito bem. Existe toda uma, algo mais amplo assim sobre isso, mas isso aí eu vou tratar com o pessoal que faz parte comigo aí nesse grupo, né? Quinta-feira a gente vai ter um encontro, eu vou falar mais sobre isso. Mas pega esse princípio. A gratidão é uma técnica de reprogramação, é uma técnica de trazer algo à realidade. Você pode e deve ser grato pelo que você já tem, ou seja, sou grato e muito feliz por essa garrafinha de água, sou grato e muito feliz por esse fone de ouvido, e junto com isso, sou grato e muito feliz pelo que ainda não aconteceu, tá? Isso é fantástico. Continuando. Deixa eu ver quais mais comandos tem aqui. Método afirmativo. Tá. São mais 3 aqui. Hoje acho que a gente vai levar mais tempo, a água até já acabou. Vamos lá. O método afirmativo. A eficiência de uma afirmação é determinada, em grande parte, pela compreensão da verdade e do sentido que dão base às seguintes palavras. Na prece, não use uma repetição vazia. O poder da afirmação reside na aplicação inteligente de palavras positivas, definidas e específicas. Vamos supor que uma aluna some 3
some, né? Faça aí uma conta matemática, some 3 mais 3 e escreva 7 no quadro negro. A mestra, né, olha como chamava a professora na década de 60, a mestra afirma com certeza matemática que 3 mais 3 somam 6. Em consequência, a menina muda o número do resultado. A afirmação da mestra não tornou 3 mais 3 igual a 6. Isso já era uma verdade matemática, que, por seu lado, levou a criança a corrigir o número escrito no quadro negro. Aí, olha só que interessante, essa ilustração que ele fez aqui com o que vem abaixo. É anormal estar doente. É anormal estar doente. O normal é estar saudável. A saúde é a verdade do seu ser. A mesma coisa, a gente pode colocar isso aqui, olha. É anormal ser pobre. Segura essa aí. É anormal ser pobre. Isso eu que estou falando. O normal é viver em prosperidade. A mesma coisa. A mesma coisa. O princípio é o mesmo. A saúde é a verdade do seu ser. Quando você afirma saúde, harmonia e paz para si mesmo e para outrem, e quando reconhece que essas condições são princípios universais do seu próprio ser, você configura os padrões negativos da mente subconsciente, baseado em sua fé e compreensão daquilo que afirma. O resultado do processo afirmativo da oração depende de ela adequar-se aos princípios da vida. Pouco importa quais sejam as aparências. Vê isso aqui de novo. O resultado do processo afirmativo da oração depende de ela adequar-se aos princípios da vida. Pouco importa quais sejam as aparências. Ou seja, como ele disse aqui, qual é o princípio da vida? O princípio da vida é a saúde. O princípio da vida é a prosperidade. Não importa se a aparência é diferente disso. Se você fizer afirmações sobre prosperidade, sobre saúde, sobre um relacionamento maravilhoso, isso é o normal. Tá? Então, você afirmando isso tem que se tornar realidade. Há um princípio de verdade e nenhum de desonestidade. Há um princípio de inteligência e nenhum de ignorância. Há um princípio de harmonia e nenhum de discórdia. Há um princípio de saúde, mas nenhum de doença. E um de riqueza e nenhum de pobreza. Aí cita aqui, sobre o método afirmativo. Resolvi usar o método afirmativo quando minha irmã resolveu internar-se em um hospital inglês para retirar cálculos biliares. Deve ser cálculos renais, talvez, né? Pedra nos rins. Vamos imaginar que seja isso. O diagnóstico, no seu caso, baseava-se nos exames habituais feitos no hospital e em raios-x. Ela me pediu que orasse por sua recuperação. Eu estava a 9.000 quilômetros de distância, mas isso não me perturbou. Não há nem tempo nem espaço no princípio da mente. Ele falou sobre isso ontem também. A mente ou inteligência infinita está presente em sua totalidade e simultaneamente em todos os lugares. Várias vezes por dia, eu afastava por completo todos os pensamentos nos sintomas da minha irmã e em sua natureza física. Calma e confiantemente eu afirmava o seguinte, aí a oração que ele fazia para a irmã dele. Esta prece é para minha irmã Caterine. Ela está relaxada e em paz, tranquila, bem equilibrada, serena, calma. A inteligência curadora da mente subconsciente que lhe criou o corpo está agora transformando cada célula, nervo, tecido, músculo e ossos de seu ser, de acordo com o modelo perfeito de todos os órgãos existentes em sua mente subconsciente. Silenciosamente, tranquilamente, todos os padrões deformados de pensamento na mente subconsciente são eliminados e dissolvidos, e a vitalidade, a completude e a beleza do princípio da vida se manifestam em todos os átomos de seu ser. Ela está agora aberta e receptiva às correntes curadoras que por ela fluem como um rio, restituindo-lhe a saúde perfeita, a harmonia e a paz. Todas as distorções e imagens feias foram varridas pelo oceano infinito de amor e paz que flui através dela. E assim é. Então, isso aqui é a oração que ele fazia para a irmã dele. Ao fim de 2 semanas, minha irmã submeteu-se a novo exame. Os raios-x nada acusaram. O médico reconheceu que ela tivera uma recuperação notável e desmarcou a cirurgia. Afirmar é declarar que assim é. Afirmar é declarar que assim é. Enquanto mantiver essa atitude mental, considerando-a como verdade
pouco importando toda prova em contrário, você receberá a resposta à prece. O pensamento não pode fazer outra coisa que não afirmar, porque, mesmo que negue alguma coisa... Peraí que a pontuação aqui não foi correta, não. O pensamento não pode fazer outra coisa que não afirmar porque. Mesmo, aqui, eu acho que aqui mesmo está o problema. O pensamento não pode fazer uma outra coisa que não afirmar. Porque mesmo que... a pontuação aqui está diferente, gente. Então, o pensamento não pode fazer outra coisa que não afirmar, porque mesmo que negue alguma coisa, você está, na verdade, afirmando a presença daquilo que nega. Repetir uma afirmação sabendo o que está dizendo e por que está dizendo, leva a mente àquele estado de consciência em que ela aceita como verdade aquilo que você declara. Continue a afirmar as verdades da vida até obter do subconsciente uma reação satisfatória. Então, a técnica da afirmação é uma das técnicas, talvez seja a técnica mais conhecida de reprogramação. Então, no caso aqui, ele afirmou através de uma oração completa e essa afirmação pode ser em formato de frases também. Eu sou próspero, eu sou rico, eu sou amado, eu sou amada, eu sou forte, eu sou um empresário de sucesso, eu sou qualquer outra coisa. Isso é uma afirmação, né? Eu converso aqui com vocês também sobre uma variação disso, que são afirmações. Não é tratado aqui no livro sobre afirmações, mas o princípio é o mesmo. Você falar que você é aquilo que quer ser. Qual é a questão? Muitas e muitas vezes, você usa a afirmação ao contrário, né? Então, exemplo, quando você fala assim, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, o que você está fazendo? Afirmação negativa. Tudo que você fala, sabe, você está usando de afirmação o tempo inteiro. Você está usando tudo aquilo que você fala, você fazer tal coisa vai ser difícil. Está afirmando. Você o tempo inteiro está fazendo afirmações. Então, eu até falo sobre isso, né? Afirmações é uma das técnicas mais conhecidas, mas não é, na minha visão, das mais eficientes, porque existe uma questão, e aqui no livro vai tratar sobre isso. Muitas vezes tem aqui o fator crítico, né? Que está entre a mente consciente e a mente subconsciente, que bloqueia muitas vezes uma afirmação. Então, mais do que usar uma afirmação de forma efetiva, eu te convido a ficar mais atento ao que você fala. Tá? No que diz respeito a afirmações, para mim isso é o mais importante. Você ficar atento ao que você fala. O que você fala, você está afirmando. O que você está afirmando, você está trazendo para a sua experiência. Beleza? Outro método, o método da argumentação. Esse método é exatamente o que o nome propõe. Teve origem no notável trabalho do Dr. King, um pioneiro da cura mental e espiritual, que há mais de um século residiu e clinicou em Belfast, em Maine. Ele foi, na verdade, o pai da medicina psicossomática e o primeiro psicanalista. Possuía também uma notável capacidade de diagnosticar, por meio de clarividência, a causa de problemas, dores e perturbações de pacientes. Simplificando, o método de argumentação, da forma empregada com tanto sucesso pelo Dr. King, consiste em raciocínio espiritual. Você convence o paciente e a si mesmo de que a doença é consequência de falsas crenças, medos infundados, configurações negativas alojadas na mente subconsciente. Mentalmente, você analisa o assunto e convence o paciente de que a doença ou distúrbio são desvios exclusivamente são devidos, não são... de novo, mentalmente você analisa o assunto e convence o paciente de que a doença ou distúrbio são devidos exclusivamente a padrões deformados, defeituosos de pensamento que assumiram forma no corpo. A crença errônea em um poder ou causa externos mostra-se nesse momento sob a forma de doença e pode ser mudada alterando seus padrões mentais. Você explica ao paciente que a base de todos os tipos de cura é uma mudança de crença, isso é, aquilo em que ele acredita. Diz também que a mente subconsciente criou o corpo e todos os seus órgãos,
Por isso mesmo, sabe como curá-lo, pode curá-lo e já está fazendo isso enquanto você fala. Você argumenta na sala de seu tribunal mental que a enfermidade é um reflexo da mente, baseado em imagens mentais mórbidas, saturadas de doença. E continua a reunir toda a prova que puder em nome do poder curador interno, que para começar criou todos os órgãos e tem um modelo perfeito de todas as células, nervos e tecidos e tal. Em seguida, na sala do júri da mente, você pronuncia o veredito, absolvendo o paciente. Você o liberta, fortalecendo-lhe a fé e a compreensão espiritual, uma vez que só há uma mente, o que você sente como verdade é tornado manifesto na vivência do paciente, daí se seguindo a cura. Basicamente é o seguinte, aqui está falando mais de cura física, mas isso aqui serve para qualquer coisa. Vamos pegar um nome, método da argumentação. Por exemplo, quando eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando de versículos bíblicos que podem te ajudar a enriquecer financeiramente. O que eu estou usando ali? Eu estou argumentando, né? A argumentação é uma forma de mudar a crença. Mudando a crença, a crença está no subconsciente. Então, pegando esse exemplo que eu estou te falando. Vamos supor, você tem aí de forma consciente ou inconsciente uma crença de que quem é rico desagrada a Deus, por exemplo. Aí eu vou e faço um vídeo onde eu mostro vários versículos, onde eu argumento o porquê que isso não é verdade. Isso é uma forma de reprogramação mental. A argumentação, mostrar como que aquilo que você acredita não faz sentido. Entende? Mostrar como que aquilo que você acredita não faz sentido. Quando isso acontece, isso muda a crença, e mudando a crença, isso cria uma nova crença no subconsciente, logo aquela nova crença irá se manifestar também. Então, em resumo, porque aqui eu acho que ficou um pouco confuso, mas basicamente é isso. O método da argumentação é usar a lógica. Argumentação lógica ali para a pessoa perceber por que aquilo, por que uma coisa não faz sentido, por que outra faz sentido. Beleza? Tá. As outras últimas duas aqui. O método absoluto. Método absoluto. Com maravilhosos resultados, numerosas pessoas em todo o mundo praticam essa forma de tratamento pela prece. O indivíduo que o emprega menciona o nome do paciente. Em seguida, em silêncio, pensa em Deus e em suas qualidades e atributos, tais como bem-aventurança total, amor ilimitado, inteligência infinita, poder inigualável, sabedoria perfeita, harmonia absoluta, beleza indescritível e perfeição. Enquanto pensa tranquilamente nesses aspectos, sua consciência eleva-se para uma nova dimensão espiritual. O curador sente o oceano infinito do amor de Deus dissolvendo tudo o que é diferente de si mesmo na mente e no corpo do paciente, pelo qual está orando. Sendo que todo o poder e amor de Deus estão, nesse sentido, focalizados no paciente. Tudo o que é prejudicial ou nocivo é, nesse momento, inteiramente neutralizado na presença do oceano infinito de vida e amor. O método absoluto de oração poderia ser comparado aos progressos mais modernos, como a terapia do ultrassom, que me foram recentemente explicadas por um ilustre médico de Los Angeles. Imagina isso, né? Comparado aos progressos mais modernos, como a terapia do ultrassom, moderno em 1960. O aparelho que ele usa gera poderosas ondas sonoras de frequências extremamente altas. Quando elas são apontadas para áreas do corpo onde há tecidos anormais, as células afetadas ressonam com o ultrassom e respondem ao tratamento. Na medida em que nossa consciência se eleva, olha só, na medida em que nossa consciência se eleva enquanto contemplamos as qualidades e os atributos de Deus, geramos ondas espirituais de harmonia, saúde e felicidade. Os que recebem a emissão das ondas ressonam com elas e respondem ao tratamento. Muitas e notáveis curas foram feitas com essa técnica da oração. Então, essa técnica é chamada de método absoluto.
Isso aqui, quando eu reli isso aqui, me fez lembrar Ho'oponopono, né? Ho'oponopono. Se você não sabe o que é, procure aí mais informações. Mas, basicamente, a ideia do Ho'oponopono é essa, né? São usadas lá quase 4 palavras, né? Quatro frases, que é: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então, a pessoa vai repetindo isso. Quando ela repete essas frases com o tempo, é exatamente isso que eu coloquei. É como... deixa eu ver o termo que ele usou aqui direitinho. Aqui, ó. Em seguida, em silêncio, pense em Deus, em suas qualidades e atributos. Então, quando você fala, né, amor, sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grato. Quando você usa essas palavras, você está, como hoje em dia é muito comum essa palavra, elevando a sua frequência. Né? Está elevando a sua frequência. Então, quando você pensa em alguém, ou você fala de alguém e eleva a sua frequência, você está orando para alguém. Basicamente, essa é a explicação aqui desse método absoluto. E aí cito alguns exemplos aqui de como isso foi utilizado e tal. E o último aqui, que é mencionado, é o método da determinação categórica. Vamos lá. Segundo o sentimento e a fé que a inspiram, a palavra adquire poder. Quando nos damos conta de que o mesmo poder que move o mundo move-se em nosso benefício e nos robustece a palavra, cresce nossa confiança e certeza. Nenhum esforço é feito para adicionar poder a poder. Não deve haver o menor conflito, coerção, força ou luta mental. Uma jovem usou o método de determinação categórica com um rapaz que a importunava ao telefone, insistindo em marcar encontros. Estava achando muito difícil livrar-se dele. Quando ele começou a aparecer em seu local de trabalho, reconheceu que tinha que tomar imediatamente uma medida drástica. Várias vezes por dia, entrava em estado de tranquilidade e determinava repetidamente o seguinte: eu entrego, aí o nome da pessoa, a Deus. Ele, em todas as ocasiões, está onde deve estar. Estou livre e ele está livre. Aí, onde entra o método da determinação. Determino agora que minhas palavras se dirijam à mente infinita e que se transformem em realidade. Assim seja. Então, essa é uma técnica incisiva, né? Uma técnica que você precisa ter, vamos dizer assim, até o seu lado de desenvolvimento pessoal bem, vamos dizer assim, muito bom para você conseguir fazer isso, né? Porque é como se você estivesse dando uma ordem, né? É como se você estivesse dando uma ordem. Então, determino agora que minhas palavras se dirijam à mente subconsciente e se transformem em realidade. Você está dando uma ordem. Então, isso que eu falei, ó, eu quero, isso aqui é uma ordem. Você está falando isso. Para fazer isso, né, você precisa... para muitas pessoas isso não vai ser confortável, né? Aí eu vou meio que dar uma ordem de que eu quero que assim seja, mas é um método que funciona também, tá certo? Esse aqui é o último, gente. Vamos só dar uma breve recapitulada aqui, lembrando que lá no grupo do Telegram tem um resumo aqui do capítulo, beleza? Se você não faz parte ainda, basta você fazer parte clicando no primeiro link aí abaixo do vídeo. Então, relembrando aqui as técnicas que foram faladas. Primeiro, técnica da transferência. Basicamente, você pensar em um determinado objetivo que você quer alcançar. Só pensar no objetivo. Outra técnica... Deixa eu só ver se não passei aqui. A técnica da visualização. Então, você pega uma imagem e visualiza aquilo ali constantemente, igual eu mostrei aqui, por exemplo. Isso pode ser tanto de um objetivo real, como, por exemplo, né, quando eu mostro aqui a imagem de uma nota de R$1 milhão, né? É uma nota que não existe, mas ela é um símbolo que o subconsciente entende bem. Outra técnica do cinema mental, é parecido com a questão da visualização, mas aí é como se fosse um filme mesmo. Você vê algo acontecendo. Então, citou aqui o exemplo de uma pessoa vendendo um apartamento. Então, como que seria ali uma entrega de chaves, um pagamento e tal? Então, você visualizar aquilo acontecendo. Eu falei sobre isso também lá no grupo, né, lá no Águias, que é como que eu imaginava o meu carro, por exemplo, né? Eu ficava imaginando eu saindo da janela e eu olhava para cima assim e conseguia ver o teto, ver o céu, né, que é o teto, o carro com teto solar,
E eu olhava assim e eu falava, Deus, muito obrigado. Eu ficava imaginando isso. Não só imaginando, sentindo isso. Sentindo isso. Então, essa era uma técnica de cinema mental. E hoje eu faço exatamente isso. Toda vez que eu saio da garagem, eu olho para cima e falo, Deus, muito obrigado. Então, aquilo que que eu fiz usando exatamente essa técnica, né, tem a materialização ali. Então, não, para você que tem dúvida, né, de que isso realmente funciona, vai por mim, realmente funciona. A técnica de Baldwin, que consiste em pegar uma pequena frase, né, então você pega uma pequena frase, por exemplo, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre excedente no cruzador em minha vida. Não é uma frase tão pequena assim, mas é uma frase, né, que já teve, né, vários milagres aí de várias pessoas por causa dessa frase. Aqui fala da técnica do sono, mas já expliquei isso. O sono não é uma técnica. O momento do sono é um momento ideal para você usar técnicas, porque é um momento onde a sua mente está mais suscetível. A técnica do obrigado. Então, quando eu falei, por exemplo, essa questão do carro, são algumas técnicas ali, né? Então, estou saindo, estou visualizando. Meu Deus, muito obrigado. Meu Deus, muito obrigado. Então, tem junto tanto a questão aí do cinema mental como do obrigado. O método afirmativo, né, que é no caso de você fazer afirmações, eu sou isso, eu sou aquilo. Nesse caso aqui você precisa prestar bastante atenção em o que você está falando. Nesse momento, o que você está falando sobre esse momento? O que você está falando? Nossa, eu não vou conseguir vender o meu negócio. Nossa, parece que é a Terceira Guerra Mundial. Nossa, será que vai faltar comida para mim? Nossa, isso tudo é afirmação. Tá? O método da argumentação, que é usando a lógica, né? Você mudar de ideia ou fazer alguém mudar de ideia usando a lógica, é o método de argumentação. O método absoluto, né? Que é aqui como eu falei, que lembra o Ho'oponopono, né? Que é de pensar em Deus e coisas do tipo. E o da determinação categórica, né? Que é isso, eu determino agora que isso seja realidade. Né? É o famoso seu desejo é uma ordem. Né? Gente, esse capítulo, é claro que os capítulos, eu sempre falo, desse livro aqui, os capítulos mais importantes para você entender como funciona tudo é os capítulos 1 e 2. Né? Então, se você está pegando agora aqui, volte lá, assista lá os capítulos 1 e 2. Você que está aqui no Instagram, fica gravado no YouTube. Tá? Então, aqui no Instagram fica por 24 horas, mas depois no YouTube você pode assistir. Tá lá. Né? Tá lá, quem quiser ver, e vai estar lá sempre. Tá? Então, sugiro que você assista para você pegar até aqui. Mas, fora isso, esse capítulo, falando de forma prática, de técnicas, esse capítulo cita várias delas. Beleza? Fez sentido aqui a nossa conversa? Fez sentido? O que você achou dessa conversa que a gente teve aqui? Eu gosto muito de ver os comentários de vocês. Por exemplo, a Érica falou, olha, como determinei, assim se efetuará. Isaías 14, 24. Ótimo, não conhecia essa passagem. Que bom, Érica, vou começar a usá-la também. Interessante. A Marli falando, quero vender a minha casa. Então, já tem aqui, já foi entregue de mão beijada aí o como. Legal, eu fico muito, muito feliz de ver os comentários e as gratidões de vocês, pode ter certeza. Opa, fechou aqui, gente, no Instagram. Ó, agora que eu tô vendo, então nós batemos 1 hora aqui, poxa. Deixa eu ver aqui. Ó, gente, 1 hora aqui de conversa. Vou compartilhar aqui no Stories. Peço desculpas aí ao pessoal do Instagram, porque no Instagram chega 1 hora, ele desliga. Então, realmente eu sabia que esse capítulo hoje ia ser um pouco mais demorado, porque realmente ele é mais extenso, né? E como eu falei que iria ler bastante aqui
mostrar para você na íntegra mesmo as técnicas, é por isso que demorou um pouco mais. Beleza? Gente, foi ótimo, maravilhoso estar novamente com vocês. Ótimo, como sempre. E, de novo, reforço o pedido que eu fiz aqui no início. Se você faz parte, né, por exemplo, de grupos no WhatsApp que falam sobre esse assunto, se você tem um perfil no Instagram que fala sobre esse assunto, compartilhe esses vídeos, sabe? Eu tenho certeza absoluta que se mais e mais pessoas, se milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas tiverem acesso a esse tipo de conteúdo, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, muitas e muitas pessoas podem ser ajudadas, muitas mesmo, tá? Então contribua dessa forma, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. E, junto com isso, dê um like aqui no vídeo se você ainda não fez isso. Dê um like no vídeo. Quando você faz isso, o YouTube mostra esse conteúdo para outras pessoas, então muitas outras pessoas podem ser beneficiadas também. Tá certo? É isso. Forte abraço. A gente se vê amanhã às 15 horas no próximo vídeo. Capítulo 7. Subconsciente, a tendência voltada para a vida. Isso que a gente vai conversar amanhã. Abraço. Tchau, tchau.